Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira, um programa inédito para você. Desde pequenas somos ensinadas a caber. Caber no padrão, caber na expectativa, caber no que esperam da gente. Mas e quando a gente começa a transbordar? A sociedade aplaude a autenticidade, mas nem sempre acolhe quem é de verdade. No episódio de hoje, a gente abre espaço para falar sobre isso, sobre os papéis que vestimos, as máscaras que usamos e o desafio de viver com liberdade num mundo que o tempo todo tenta nos moldar. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje vamos falar sobre autenticidade, padrões, liberdade. Deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estarão aqui comigo. Faz parte do nosso elenco, doutora Roseli Andrade, dermatologista, seja bem-vinda. Obrigada, e vamos falar aí dentro do padrão ou fora do padrão? Quero saber, hein? Faz parte do nosso elenco também, Juliana Cavalini, seja bem-vinda. Obrigada, Van. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as nossas crenças invisíveis. Eu acho que tem muita crença. Também faz parte do nosso elenco, Tainara Moraes, que é nossa estrategista digital. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Tô ansiosa pro papo. Padrões, internet, tem muita coisa ligada aí, né? Tem bastante. Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês. A nossa convidada de hoje é Iris Jordão, conhecida como Lady Iris, que é tatuadora. Eu acho que já começa aí, né? Tatuadora, mulher, a gente já sai bastante do padrão. Ela é uma tatuadora renomada aqui da Baixada Santista, conhecida por seu estilo autoral, delicado e cheia de personalidade. Com anos de experiência, ela já foi jurada em diversos eventos, incluindo o Tattoo Week, que é o maior evento do segmento que acontece aqui no Brasil, e ela trouxe troféu pra gente ver. Recentemente também foi premiada em Brasília durante o Ink Summit, que é um dos encontros mais importantes da cena artística e empreendedora da tatuagem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com mulheres tão incríveis. Eu falei, Iris já chega com cabelo rosa. Eu falei, eu não sei qual a cor que ela vai chegar desse cabelo hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ô Iris, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória e como que é ser mulher tatuadora. Eu sou tatuadora há 8 anos. E ser mulher tatuadora é muito difícil porque ainda é um ambiente muito machista, apesar que a gente já conquistou coisas que, quando eu comecei a tatuar, eu nunca imaginaria viver, né? Hoje em dia, praticamente todos os eventos de tatuagem, na banca de júri, tem mulheres. Inclusive, o próprio Tattoo Week, a nossa voz feminina, ela tá bem alta, porque antes a maioria era homens. Hoje, ainda assim, a maioria é homens. Mas tá quase igualando ali. Já tem bastante mulheres, né? O número de mulheres, então eu nunca imaginei viver isso e em 8 anos eu pude ver, mas ainda, infelizmente, é um ambiente muito machista. E o que te levou a pensar em ser tatuadora? Eu sempre fui apaixonada por arte. Você desenhava? Sempre desenhei, desde que eu me entendo por gente. Eu sinto que eu já nasci com o lápis na mão. E sempre foi meu sonho poder trabalhar com arte. E a tatuagem, ela me abriu muitas portas. Hoje eu sou tatuadora, sou ilustradora, sou artista plástica, sou professora, apresentadora, muitas coisas que a tatuagem me proporcionou. Vocês têm tatuagens? Deixa eu ver aqui. Eu tenho. Tem? Rô? Tem, Ju? Tem? Tenho 12. Olha! É muito tatuada. Todas sutis, pequenininhas, que não são aquelas que de fato aparecem, mas tenho 12 tatuagens. Comecei, inclusive, a primeira com 13 anos. Com 13 anos? Olha, o meu filho, a primeira que ele tatuou foi com 15, ele pediu, eu deixei. Eu já achei que eu tinha sido uma mãe super, assim, à frente. Eu acho que a mãe tá um pouquinho até doida, né? Quebrou um padrão já de liberar uma tatuagem. Eu falo que tatuagem é só pra quem tem maior de 18 anos mesmo, porque eu falo, se eu tivesse feito tatuagem antes dos 18, eu teria me arrependido muito. Eu me arrependi. Mesmo se a mãe autorizasse? Eu acho que a gente não tem aquela... Quando a gente é mais novo, a gente
não tem aquela cabeça de escolher o que é A pra maturidade, sempre. né? Então, acho que eu teria me arrependido. Todas as minhas ideias que eu tinha naquela época eram péssimas. Eu já Você cobri uma faz? tatuagem. Você É. faz tatuagem em pessoas abaixo de 18 ou você Não. colocou como meta não? Não, eu não faço, porque no estado de São Paulo é proibido tatuar menor de 18. Mesmo com autorização? Mesmo com autorização dos Ixi, pais. eu falei isso no ar. Não, eu acho que é interessante eu falar, eu fiz fora do país. Ah, Então, assim, lá, Sim. na verdade, nem sabiam a minha idade. Então, eu só fui fazer, fiz com a minha irmã na época. Mas quem deixou mesmo foi minha mãe. Não foi nada escondido, mas foi fora do país. Porque eu sei que aqui realmente até pra piercing e várias outras Mas coisas também é tem só essa no lei, estado né? de São Paulo. Ah, é? Sim, tipo, no Rio de Janeiro, por não exemplo, sabia. é a partir dos 16 anos com autorização dos pais, Pais. já pode. Legal. Mas vamos falar sobre padrões, meninas? Vamos. Quero ouvir de vocês, assim, o que vocês... Quando fala em padrão, Rô, você já me falou do seu cabelo, Olha, o né? cabelo curto já é fora do padrão. Com Teve alguma... Quais foram os comentários, assim? uma Sempre- repercussão? sempre rolou? Tem, até hoje tem, né? Com 15 anos eu decidi cortar o cabelo curto e naquela época era o cabelo Joãozinho, Aham. né? E aí, por que você quer esse cabelo curto? Enfim, eu vi uma revista, na época teve logo depois também uma novela chamada Pantanal, ainda Sim, eu lembro. no Canal 9, que era Manchete. Manchete, É. isso. E tinha a Guta, do Pantanal, que tinha o cabelo curto. Eu achava o cabelo muito bonito, uma coisa que destacava. E aí tiraram o apelido de Joãozinho e passaram para Guta na escola. Eu fiquei super feliz, estava no ensino médio. E comecei a fazer certo sucesso, porque era a única Diferente. menina de cabelo curto. Então Aham. não era assim, quem é? É de cabelo curto, né? Então quem é de cabelo curto? Foi virando referência. E de lá pra cá, com 15 anos até hoje, são mais de 35 anos de cabelo curto, quando eu deixo crescer, que é o máximo um chanelzinho, assim, já vai me dando um negócio pra cortar. E quando eu corto, começam de novo, tava tão bonito, por que foi cortar outra vez? Você tem um cabelo tão bonito, só corta quem quer esconder o cabelo. E aí eu olho pra pessoa e falo, interessante ponto de vista o seu. E a gente vai tentando Tudo bem. desconstruir esse padrão sempre. Com 19, eu fiz uma mecha loira, e muito lá na época da Odete Reutemann, que por acaso eu acho o máximo, queria de amiga íntima, e sempre teve essa coisa. Para mim, o cabelo é algo que a gente, né, coloca muito na frente e olham de certa forma você. E dá um certo interesse ou um certo questionamento. Por que será que ela está fazendo isso? Mas eu sempre fiz porque eu gosto de olhar no espelho e gosto Sim. dessa minha imagem. Nunca foi pensando em quebrar o padrão. Legal, isso é importante. Porque algumas coisas a gente acaba até, principalmente mulher, né, gente? Mulher, a gente já tem essas cobranças muito, muito além do que é o comum, né? Uhum. Ju, pra você, teve algum momento assim que você percebeu que estava seguindo algo que não era seu? Conseguiu identificar? Olha, a gente está todo momento tentando quebrar alguns padrões e também algumas crenças. Assim como você está num meio de homens, a minha profissão também. Também, né? Ela iniciou com muitos homens. Hoje as mulheres já têm a sua voz ativa. Posso dizer que na OAB, na gestão atual, as mulheres estão predominando, mas assim, houve sim uma quebra de padrões. Fisicamente falando, eu sempre fui mais tradicional. Uhum. Mas quando a gente pensa na autoimagem, a gente tem que pensar se a gente consegue externar, ter coragem de realmente mostrar o que a gente... Por que a gente veio ao mundo? Significa que a gente está muito bem resolvida por dentro. Sim. Então, se a minha autoimagem, que é o nosso âmago, né, ela tá ok, a nossa autoestima, ela já começa a se elevar ainda mais. E daí a gente já parte ali para a nossa autoconsciência, para o nosso autoconhecimento, e a gente vai cada vez mais evoluindo. Então, na questão de padrão, talvez eu tenha quebrado meus maiores padrões na profissão. Mas isso significa que a gente tem que desbravar sempre, porque parece que a gente tem que estar toda hora provando alguma coisa, Sim. né? A gente tem que ser sempre melhor. E quando você fala em tatuagem, o que eu vejo nas mulheres tatuadoras? A linha dela, a forma como vocês desenham. Vocês têm todo o diferencial em relação aos homens, a delicadeza, os traços, tudo isso só a mulher pode ter. O homem não consegue. Então, dentro dessa profissão que já tem um padrão ultramasculino,
a gente não, né? Eu tô falando a gente no caso de uma advogada, mas uma tatuadora consegue ter o seu diferencial, não é à toa você tá se destacando tanto no mercado. Ai, obrigada. Conta um pouquinho dessa tua... A gente tá com 2 troféus aqui lindíssimos, né? Eu já vou aí, Thay, peraí. Conta pra gente que também são 2 peças super diferentes, né? Sim. Esses 2 troféus são os troféus mais cobiçados no mundo da tatuagem aqui no Brasil. Inclusive, no Brasil é muito forte a gente fazer esses troféus. Se você for lá fora, os troféus são bem pequenininhos, ou é uma placa de agradecimento. Aqui no Brasil a gente gosta de fazer essas peças enormes. Esse daqui é o da Tatuíque, que a gente chama até de Oscar da tatuagem, porque é o sonho de todo tatuador é ter um troféu desse. O meu, ele é preto, porque ele é o de jurada, mas tem o prateado, que é o de 3º lugar. De 2º lugar, desculpa. Tem o bronze de 3º e o dourado de 1º. E aí depois tem um enorme, que é o de melhor do evento também, que ganha prêmio. Esse ano ganhou moto. Então, que legal. Tem umas premiações bem legais. E ele é feito em impressora 3D. Esse daqui é um escultor que ele faz troféus para os eventos de tatuagem. É um escultor chamado Alain Amorim. Essa é a minha peça 13 de 70. Só tem 70 peças dessa daqui. São peças únicas. Que legal. E ele é todo feito à mão. Inclusive, esse troféu, quem ganhou também foi o Diogo Defante. E eu tenho uma foto com o Diogo Defante e esse troféu. Foi a primeira vez que um influenciador tamanho dele ganhou um troféu do mundo da tatuagem. Então, esses troféus são muito importantes. E, assim, é o sonho de todo tatuador ter um troféu desse. E eu trouxe 2 aqui. Inclusive, esse daqui eu tenho 2 peças dessas daqui. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho agora, eu vou jogar aqui para a Tainara, que está nas redes sociais, e a gente está... Vamos falar sobre autenticidade. Como é que dá pra gente ser autêntico num mundo cheio de padrões? Na verdade, acho que a gente tem que, né? Uhum. Tem que ser autêntico, porque não dá pra você querer ser igual a todo mundo e querer copiar todo mundo e fazer o que tá todo mundo fazendo. Eu acho que a autenticidade vai bem por isso. Não tem como eu querer fazer a sua arte da forma que você faz, porque só você consegue fazer essa arte da forma que você faz. Mas o que eu sempre bato muito na tecla é do autoconhecimento de quem você é como pessoa. E isso sim é colocado ali à tona, em evidência, para você se colocar em destaque. Então, você é o que você é hoje, por exemplo, pela sua autenticidade. Doutora Roseli, a mesma coisa, a gente sabe, né, que a doutora Roseli, ela tem esse jeito dela e o cabelo curto, que é a marca registrada, então é a autenticidade dela. O meu trabalho é a mesma coisa, tem uma assinatura de autenticidade. Então, os padrões, eu acho que eles estão mais intrínsecos no interno, e esse sim a gente precisa quebrar, do que o externo, porque o externo é só uma imagem. E eu posso colocar, por exemplo, um blazer em qualquer pessoa e passar uma imagem de uma pessoa com autoridade. Mas será que ela é realmente isso? Então, assim, além do blazer, a pessoa tem que se vestir com a coragem de, com a autenticidade de. Então, acredito que no mundo da internet, essa parte da autenticidade vem disso, em saber o que você quer, saber onde você quer chegar, saber o seu curto, médio, longo prazo e, assim, expressar isso da sua melhor maneira. A gente vive bombardeadas de informações, né? E às vezes é muito difícil a gente identificar também se a gente não tá caindo naquelas armadilhas, né? Eu acho que muita coisa a gente acaba recebendo do externo, mas... Aí até, né, uma coisa, eu sempre fui muito criticada, ou no bom ou no mau sentido, que assim, ai, Vanessa tá sempre arrumada, ai, Vanessa... Mas eu sou assim, eu sempre fui assim. E hoje isso é bom pro meu trabalho. E aí, muitas vezes eu tentava ser menos. Então eu falava, ai, porque aí eu já vou ali, já vou... E aí o autoconhecimento eu sou assim. Até que teve um dia que uma prima minha falou, gente, a Vanessa é assim desde criança. Então eu acho que é muito difícil também, muitas vezes, a gente conseguir identificar. Como que vocês conseguem fazer isso? Vai, doutora. Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, a gente tem o hábito, principalmente nas redes sociais, e é muito legal o que a Thay acabou de falar, porque é um cola-copia, né? Então, dentro do meu mundo de dermatologia, todo mundo fazendo mais ou menos aquele tipo de post. Então, quem começou com aquela ideia? Porque alguém começa. Quem começou com aquela ideia, por que explodiu? Porque mostrava o que a pessoa tem para oferecer. E aí o outro vai tentar copiar aquilo e não é a mesma coisa. Se você tivesse se arrumando para copiar alguém,
não seria Não você. era eu. Mas uma vez que você detecta, não, eu gosto de ser assim. Quem for te copiar e que não for genuinamente como você, não vai dar certo. E acho que deve ser muito difícil quando você pega alguém que você tem que descascar essa cebola, né? Que entender qual é o dentro dela para passar isso para as redes. Sim. E quando chega alguém para fazer uma tatuagem porque ela achou bonito, será que isso demonstra algo que é dentro dela ou ela está querendo copiar alguém? Então, nisso que você faz do autoral, que é de seus desenhos, eu acho muito interessante. Porque por mais que a pessoa chegue para você e te traga uma referência, o que eu acho muito válido, para saber qual é o que está dentro dela, o que ela quer expressar. Então, essas formas, quando traduzem de verdade o que a pessoa é, mesmo que seja na rede social, coloca uma impressão e vai dar certo. Então, quando a gente tenta, é claro, o que você é hoje trabalhando. Eu acredito que hoje você é a somatória de todos os professores, mas não todos os professores exatamente como eles são. Sim. Porque a marca dela hoje, o que é? Como é? Ela é hoje o que ela aprendeu de cada um. Então, isso é a genuinidade de cada ser. Sim. E isso, quando é mesmo mostrado dessa forma, transparente, traz ela única, porque ninguém conseguiu essa somatória com o pano de fundo que ela já tem dela e da família e de tudo que ela passou. E as pessoas acabam deixando isso e querendo copiar alguém que tem sucesso. E deve ser muito essa sua busca. Então, as referências são válidas. Eu acho que a gente tem que ter, sabe, aquela... Nossa, olha, aquele corte de cabelo lá, que legal. Olha aquela roupa que ela tá usando. Inspirações também, né? Inspirações. Exato. Trazer isso para você quando você procura um profissional, enfim, ou um advogado, ou um tatuador, ou alguém para te ajudar. Mas não copiar aquilo que não é sua essência, né? Então, eu acho que hoje a mulher tem essa voz. Tem uma palavra que eu acho até melhor que isso, que é não copiar, mas o modelar. Então, você pega aquilo que outra pessoa fez, porque assim, na internet, alguém primeiro vai fazer e você vai ali modelando. E modela pra você, Isso. pro seu nicho, pra sua autenticidade, pra forma que você quer fazer. E não fazer um copia e cola real. Então, acho que é totalmente essa linha. E a pessoa que modela aquilo que já existe é uma pessoa que vai se destacar sim ou sim, porque ela vai colocar dela naquilo que já existe. Ô Iris, como que é esse teu processo criativo mesmo? Eu cheguei lá, quero fazer uma tatuagem. Primeiro a gente conversa com o cliente quando entra em contato, né? E a gente tenta escutar o máximo da história do cliente. Eu faço muita homenagem em cartoon, né? Onde a pessoa traz uma foto e eu transformo aquela foto em um desenho em cartoon. Eu trago muitas inspirações também, como Disney e tudo mais, então acaba sendo uma coisa mais fofinha. E eu tento sempre escutar a história do meu cliente, eu sempre tento saber o que ele gosta, até as cores, eu tento saber qual a cor que meu cliente não gosta para eu poder não colocar naquela arte. E então eu crio todas as artes dos meus clientes do zero, em base da história e do que eles querem. Na tatuagem acontece muito isso também de cópias, né? Todas as minhas artes, elas possuem direitos autorais, mas infelizmente sempre tem outros tatuadores que, tipo, acham bonito e falam, eu vou copiar. Inclusive, eu já fiz tatuagem, tipo, da mãozinha do neném. E copiaram. E copiaram a mãozinha daquele neném. Eu fico tipo, poxa, essa mãozinha não é do seu filho, você poderia... Se tivesse sido um artista que cria, poderia ter pegado aquela ideia da mãozinha e feito a mãozinha do seu filho e não a mãozinha do filho de outra pessoa porque você achou bonito na internet. E então acontece muito isso, por isso eu acho muito importante ter essa coisa de você criar e colocar sempre direitos autorais nas suas artes, porque quando é algo único, assim como vocês falaram, se torna seu, né? Se torna autêntico seu, é muito melhor você carregar uma tatuagem que foi feita pra você, até porque nós somos únicos, né? Então, já é estranho quando você encontra outra pessoa com a mesma estampa de roupa que a sua, e imagina com a mesma tatuagem que a sua. Então, eu acredito que todas as pessoas são únicas, então elas merecem tatuagens únicas no seu corpo também. As suas tatuagens? É você que faz? Eu faço, como eu conheço muitos artistas... Olha já, auto-tatu. Eu já fiz auto-tatus, mas tá na perna, eu tô de meia calça, não dá pra ver. Mas eu tenho várias que foi eu que fiz. E desde quando eu comecei a tatuar, eu sempre gostei de me auto-tatuar. Hoje em dia eu já tô mais um pouco cagona. Dói demais. A última que eu fiz foi aqui na perna, que é um Mickey. Eu tô de perninha cruzada, assim, fazendo a tatuagem.
Mas como eu conheço muitos artistas, eu sempre quero levar a figurinha de cada um, porque a gente acaba criando um carinho. Você tem quantas tatuagens? Eu tenho mais de 50 tatuagens, eu perdi Mais a de conta. 50, já não sabe mais. Inclusive no rosto também tem tatuagem Mas no toda rosto. tatuagem tem uma história. Todas têm. Mesmo você tendo 50 tatuagens, você consegue identificar ao menos a história, uma pequena história de cada uma delas. Sim, Porque sim. as pessoas, eu entendo que elas não fazem a tatuagem simplesmente para deixar ali um desenho no corpo. Uhum. Para a pessoa ter a coragem de fazer a tatuagem, mesmo tendo duas, a primeira foi muita coragem, a segunda foi, mas assim, eu queria um significado maior. E eu acho que é bem por aí. Se você consegue fazer algo autêntico, como você entrega para os clientes, e o cliente sabe que aquilo vai ser produzido, vai ser desenhado, pensado especificamente para aquele momento que ele está vivendo, isso tem um valor ainda maior. Então você não só entrega ali a tatuagem, você entrega muito mais para aquela pessoa, que é uma lembrança, é um momento que ele ou ela vai poder olhar e ver que aquilo vai trazer bons momentos. Então, a minha tatuagem, a minha última tatuagem... Você tem duas? Tenho duas, Tá. que foi esses são 2 galhos, e eu queria fazer algo que trouxesse um significado da minha maternidade. E eu coloquei o nome dos meus 2 filhos, um em cada galinho. Gente, eu tenho um orgulho dessa tatuagem, é tão bom. Então, tem um significado muito maior. Eles não estão nem aí. Eles falam, eu li vocês estão aqui, eles não estão nem aí. Mas para mim, isso tem um valor É que pra muito você, grande. né? pra você. O significado é pra você. Chegamos ao finalzinho do primeiro bloco, a gente vai pra um break. Iris falou sobre cópia. Quando voltar, eu quero ouvir aqui das minhas convidadas como que elas lidam com as cópias nas redes sociais, na vida. A gente vai pra um break e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre padrões, liberdade, autenticidade. Estamos recebendo hoje a Lady Iris, que é uma tatuadora super renomada aqui na Baixada Santista. E nós saímos do primeiro bloco falando sobre cópias. E eu queria ouvir aqui agora das minhas convidadas como que vocês lidam com quem copia. Eu já falei que eu tenho 0 problema com isso. Eu adoro. Desde, né? Mas tudo tem um limite, né, doutora? E venho também do mundo da dança, que isso acontece muito e é muito diferente a cópia de inspiração, né? Em se inspirar na pessoa. E quando eu gosto de alguma coisa, eu falo, nossa, eu adorei tal coisa. Posso ou comprar ou fazer igual? Mas como que é pra vocês? A Ju tá bem pensativa aqui, vai. ainda mais porque ela fala de lei, né? De proteção de dados. Não, quando a gente fala em cópia, eu, sinceramente, eu não sei lidar com as cópias. Eu acho que a autenticidade, a gente tem que buscar a nossa autenticidade sempre. E quando eu me defronto com alguém querendo copiar ou fazer igual, realmente isso me incomoda. E talvez eu acho que eu deveria aprender um pouco com você, porque... Sabe por quê? Por mais que ela copie, nunca vai ser. Nunca. A gente nunca consegue, né? Assim, você é até uma inspiração, mas no fundo a gente fica incomodado, porque... Puxa, a pessoa tem que buscar, né, algo que ela tem de bom, não precisa me copiar. Todo mundo tem ali a sua
a sua especialidade ou o seu diferencial. Então, não precisa copiar. Então, de certa forma, isso me incomoda e eu sei que é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Agora, quando a gente fala em lei, tem os direitos autorais aí, então a gente não não pode vacilar. Dependendo do tipo de situação, existem leis ali que te protegem. Então, se realmente a pessoa, dependendo do que estiver fazendo, achar que aquilo tem que ser protegido, hoje em dia tem caminhos legais para isso, que é uma forma. Agora, psicológico e moralmente falando, eu não sei lidar com isso. Eu fico bem brava. Não adianta. Mas é algo que tem que se trabalhar. Porque hoje em dia, com a internet, com tantas pessoas tomando outros como referência, e não é bem referência, é uma cópia legítima mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tá sempre ali se protegendo, se blindando. A advogada, se entrou no negócio da lei, aí ela vai lá e vai colocar dentro da lei. Se teve prejuízo, a gente tem condições de buscar ali uma proteção. Mas se tiver um prejuízo, a gente consegue comprovar. Agora, tem a questão, o prejuízo moral, aí a gente tem que buscar de outras formas, que não são as legais, são as psicológicas. Sim. Eu sou super tranquila com isso. Tainara, vou mudar aqui, ó. Olha, eu acho que ninguém copia o que tá ruim, né? Já começa por aí. Então, assim, se tá te copiando é porque tá sendo legal e tá tendo um resultado ali. A cópia, quando vem alguém que me copia enquanto Tainara, eu também zero tenho problema, zero ligo, porque eu sei que realmente a pessoa não vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço e somos seres únicas. Agora, me incomoda quando eu vejo copiando coisas de que eu fiz para cliente. Porque eu sei que tem cliente que não vai reagir bem. E aí isso me deixa com um leve incômodozinho, sabe? Não que me deixe brava, que me deixe irritada, mas eu acabo ficando mais incomodada pela cliente em si, foi algo que a gente pensou ali, que nem isso da tatuagem, você pensou em fazer a mãozinha, e aí eu falo, putz, mas pra ela não vai ser interessante isso, então isso me deixa um pouco incomodada, mas não tem o que fazer, né? E assim, eu não... Tem, né? Tem a lei aí pra alguma coisa, mas assim, são coisas mais pontuais. Mas a cópia, ela, pra mim, Tainara, enquanto pessoa, não me incomoda, não. Doutora Roseli Andrade, te copiam muito? Copiam. Copiam o quadro que está na parede do consultório, copiam a xícara que é postada na rede social. Mas assim, é o que ela falou, é referência. Ai, que legal, né? A Roseli está sempre inovando. Teve uma época que eu colocava um aquário cheio de amostras e virou febre em vários lugares. Aí as pessoas me falam isso, mas tenha tranquilidade, você está gerando tendências. Ai, que interessante, mas eu gastei tempo para pensar naquilo. De alguma forma eu parei para que aquilo fosse colocado em prática. Mas é isso, não tem como. E se a pessoa é próxima a mim, eu gostaria que a pessoa falasse para mim, gostei tanto dessa sua ideia, posso fazer parecido? Olha, vou pegar de inspiração. E aí eu ficaria muito mais feliz. Aí não, de repente eu tô passando lá na rede e vejo que a pessoa comprou um quadro do mesmo artista, que a pessoa fez determinada coisa. Então, eu, quando gosto, falo pra pessoa, gostei disso. Onde você comprou? Tem como ter acesso? Olha... Como eu falei, qual a cor do teu cabelo? Eu gostei dessa cor. E você também vai ficar feliz? Sim. Nossa, ela reparou? De alguma forma, diga, tô com bom gosto, né? Sim. Não fazer por trás, entendeu? Agora, é claro que nem todo mundo vai me pedir permissão, não é isso. Mas se é muito próximo a mim, por que não falar? Comentar, né? Uma troca. Poxa, achei legal. Ou perguntar mesmo, então, né? eu fico irritada ainda assim. Um pouco a cópia irritada. fica mais leve, né? Eu acho. Ela fica mais leve, não é verdade? Cópia, isso é inspiração. Né? Aí sim, aí a gente passa para esse nível da inspiração. Agora, quando a pessoa ela faz aquilo ali de uma forma escondida e você descobre depois, parece até que a pessoa ela está te afrontando, né? Eu acho que brasileira elogia pouco a mulher brasileira. É verdade. Quando a gente vai pra fora, tanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos, você tá numa fila da padaria. Elas param e falam assim, eu amei o seu brinco, está lindo. E nem é pra copiar ou pra perguntar onde você comprou, não. É Pelo pra elogio te falar. mesmo. E aqui a gente faz assim... Olha, que bonito o sapato dela, mas a gente não fala pra ela. Por que isso, né? Essa forma de exaltar. Onde está esse inconsciente nosso? O que pode
tá lá atrás dos nossos ancestrais aqui, que se eu elogiar, será que ela vai pensar que eu tô querendo alguma coisa dela? Gente, elogia a mulher que tá do teu lado. Você tá linda, você tá segura. E fale de uma forma, se você não gostou, fica quieta. Não precisa falar também que não tá legal, né? Se ela tá achando que ela tá arrasando, deixa ela pensar. Agora, chega e elogia. Eu sou uma pessoa que aprendi lá fora a elogiar. É que eu acho que a gente vem de um mundo em que as mulheres viviam muito nessa energia competitiva. Hoje não. Hoje, graças a Deus, já tá bem diferente. Acho que a gente avançou muito em relação a isso, né? Tanto é que vocês chegam aqui, eu falo, nossa, que lindo isso, que lindo aquilo. Mas eu acho que ainda tem alguns... Tem um rancinho. Alguns resquícios aí, né? Acho que a gente tá caminhando pro melhor. Mulheres, eu acho que acham que exaltando outras, elas vão se diminuir. Mas não é isso. Muito pelo contrário. Todas vão se unir ali, Sim. se exaltar Você e faz colocar mais luz. tatuagem em mulheres ou em homens? Hoje meu público é bem dividido, mas eu acho que é mais mulher mesmo. Te porque procura? a mulher procura a outra mulher. Porque se sente até mais confortável de estar tatuando com outra mulher. Curioso isso. Né? Nunca tatuei com mulher. Eu só tatuei, todas as minhas foram com mulher. Com mulheres? Nunca tinha me dado conta Eu tatuei disso. com homem e também nunca tinha me dado conta. A minha última foi Aqui, com a vocês vão mulher. ter que Foi tatuar quando eu vi... comigo. É verdade. E não tinha me dado Eu também conta não. disso. Não tatuei só com a mesma pessoa, já, Sim. mas nunca. E com quem eu tatuo, ela só aceita cliente mulher. Mulher, olha só. É uma legal. premissa. Tem diferença, Rô, pra você? Você procurou por algum motivo específico? Por causa do traço, Do traço. dela. Traço, que é mais eu queria um delicado, traço né? mais fino e na época foi ela que me indicaram. E hoje eu percebo que a grande maioria de vocês tem essa possibilidade do traço fino, mas vocês também fazem o grosso se for necessário. Eu já sou um pouquinho fora do padrão das mulheres tatuadoras, porque eu faço trabalhos muito grandes e muito coloridos, né? É muito difícil fazer trabalhos menores. As suas tatuagens são sempre mais coloridas. Sim, eu sou especialista em tatuagem colorida e aí eu foquei no geek, no cartoon, nessa área, legal. nas homenagens. Mas é tudo muito... Assim, até as homenagens que eu faço, elas têm uma delicadeza, mas elas sempre são muito grandes e muito coloridas. Bom, falamos de padrão, né? Padrões, falamos de autenticidade. Quero falar agora de liberdade. Como ser livre para ser quem a gente é de fato? Você foi muito criticada por ter esse cabelo rosa? Então, agora que eu voltei com o cabelo rosa, eu mudo o cabelo o tempo todo. Inclusive, eu tenho que parar com isso, que as pessoas às vezes na rua não me reconhecem. Aí tem uma marca pessoal para você criar aí. Mas sempre gostaram muito de eu estar mudando o cabelo. Inclusive, eu fiquei uns 2 anos com a mesma cor de cabelo, que foi o Marsala. Aí eu falei, gente, a minha identidade é mudar o cabelo. Eu gosto de olhar no espelho e estar sempre renovada. Então, eu acho que... Nunca fui criticada, assim, pelo cabelo colorido, porque o meu meio, né, as pessoas gostam do cabelo colorido. Mas na rua eu sinto um pouco isso ainda. Tipo, quando eu vou fazer, quando a gente foi comprar nosso carro, por exemplo, sabe, parece que as pessoas não te levam muito a sério. Você vai alugar, quando eu fui abrir meu negócio, alugar meu espaço, às vezes eu sinto que as pessoas ficam mais, assim, retraídas. E quando eu vejo que a pessoa tá assim, eu falo, não é pra ser, vou procurar alguém que vai me atender bem. Mas como eu tenho tatuagem, inclusive, no rosto, já aconteceu da pessoa atravessar a rua porque eu tava na mesma calçada. Nossa. Já aconteceu, tipo, estar em alguma loja e eu perceber uma movimentação da pessoa tá me perseguindo porque acha que eu vou roubar a loja. Então eu fico assim, gente, logo eu, toda fofinha. Assim. Se eu tento fazer alguma coisa, eu choro. Mas já aconteceu. A imagem que você passa, talvez... Tem um julgamento ali, né? Tem um julgamento. É difícil acontecer, mas quando acontece eu percebo muito, assim. É muito perceptível que a pessoa tá te olhando torto. É fora do padrão, né? Uma fila de mercado, às vezes tem alguém te olhando. Às vezes a pessoa só quer olhar por curiosidade. Dá pra ver pelo olhar da pessoa. Às vezes a pessoa quer olhar por curiosidade. Eu quero ver aquela tatuagem, que bonita, não sei o quê. E às vezes a pessoa comenta também. Nossa, que bonita as suas tatuagens. Mas tem gente que, tipo, olha e se afasta, muda de, tipo, no mercado, muda de fila. E eu fico, poxa, não é legal, né? Porque a gente é de carne e osso, todo mundo igual por dentro. Esses julgamentos são péssimos, né? Eu sempre falo de liberdade e entender, né? Quem, apesar de
né? Por isso que eu perguntei sobre a sua questão com o cabelo, que a gente vê que é fora do padrão aqui, ninguém tá com cabelo rosa. Mas Sim. eu acho que você ser livre, né, pra você... E quando a gente fala de liberdade, a gente chega num ponto também muito peculiar ali. O que é ser livre? Como é que você lida com essa liberdade? Será que você consegue ser livre mesmo nesse mundo bombardeado de padrões? Totalmente, acho que nunca. Totalmente, eu também acho que não. Totalmente não, mas eu acho que quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se incomoda. É mais fácil, né, Gil? O exemplo que ela está nos trazendo quantos julgamentos, quantas vezes você acabou tendo que enfrentar ali uma discriminação, e em algum momento você pensou em mudar o seu jeito, Não. o seu padrão, mudar a cor do seu cabelo? Pelo contrário. Está incomodado? Oh, tudo bem, eu vou seguir a minha vida, você segue a sua, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E é isso, você sabe quem você é, você sabe o que você pode oferecer e nada do que o outro vai pensar ou vai julgar incomoda. Eu acho que liberdade está dentro disso. Quando a gente sabe quando a gente se conhece, o que o outro vai dizer não vai nos afetar. E eu acho que é por aí a nossa segurança. É mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil. É mais leve, é mais fácil. Claro, e a gente vai enfrentar como mulheres. As mulheres também são as nossas maiores julgadoras, infelizmente. A gente está o mundo ainda é competitivo, o mundo feminino, as maiores agressoras, e a gente vê isso, a gente está levando até para a parte da internet, a gente vê o quanto que as meninas se sentem, estão passando por problemas de saúde mental por conta das outras amigas que acabam ofendendo, porque utilizam a internet agora como um escudo para ofender, para criticar, e é o que mais tem acontecido. Sim. E o que a gente faz? A gente tem que reforçar o quê? Sempre a nossa autoestima para a gente não se sentir abalado por conta desses enfrentamentos. Então, uma dúvida, quantas vezes você já trocou de cor de cabelo? Não faço ideia. Eu pinto meu cabelo desde os meus 15 anos. Eu tenho 30, já são 15 anos pintando meu cabelo. E eu que pinto meu cabelo, ou alguma amiga, não tenho muita paciência de ficar ali no salão, então eu gosto de eu mesmo pintar, mas já troquei muito meu cabelo. Minha família foi um pouco contra, né? No começo, assim, meu pai enlouquecia. Mas hoje eles já sabem que essa sou eu e eu acho que... Não muda nada a cor do cabelo, Não, né? e eu já tentei deixar o cabelo castanho, o cabelo loiro, só que eu via que toda vez que eu tentava fazer isso... Não era você. Não era eu, e aí vinha com aqueles problemas mentais, entrava em depressão, porque eu sofro muito, né, de ansiedade, depressão, e toda vez que eu tentava ali, tipo, vou entrar no padrão, tipo... Pra caber, né, nos moldes que não são seus. Não, e eu acho, E eu acho não me que sentia eu mesma. é isso que eu falo. E eu acho que a liberdade é entender, porque assim, eu sou super padrão. Eu sei que eu sou padrão. E tá tudo bem ser padrão, pra mim. Não é um problema, né? E a gente entender. Muitas vezes a gente quer, às vezes, fazer uma primeira tatuagem, né? Pra Sair do desbravar padrão. alguma coisa. Mas é entender quem a gente é. E a liberdade, eu acho que é isso também. Liberdade pra entender quem você é e estar feliz sendo quem você é. Com a sua escolha, né? Doutora, a gente fala de liberdade, você lida também com uma questão estética bem... Acho que bem forte. Como é que você lida com isso no consultório pra você? Porque tem padrão, tem uma visão muito única sua também. Então assim, eu tenho um discurso que é a minha fala, que é o que eu penso. Então, naturalidade. Quem me busca já quer a naturalidade. Não quer o padrão atual, que é o exagero da boca, que é o exagero da toxina, que é o exagero do congelamento da imagem. O seu trabalho também tem uma identidade. A minha identidade é como ela, né? Então eu não vou conseguir entregar algo que não esteja de acordo com aquilo que eu penso e que eu sinto. Então já chegou a ponto de eu achar que a paciente estava linda e ela falar para mim, não, eu queria mais. E aí eu falo para ela, olha, dentro deste padrão que você quer, que é o que você acha belo, não é o que eu acho belo. Mas tem uma profissional que é mais arrojada do que eu e que vai, de repente, encontrar maior ressonância com esse seu desejo. Porque muito do que eu imprimo, né? Porque eu trabalho, eu brinco que é como se fosse massinha. A gente vai injetando, vai mudando a fonte de onde tem a luz, onde tem a sombra, e é assim que eu trabalho. Eu não sei trabalhar com pontos 5 centímetros da borda nasal, como tem em alguns livros. Eu olho, enquanto a paciente está conversando comigo, eu estou prestando atenção na mímica dela, e eu muitas vezes
converso, estou dialogando. Claro que eu consigo prestar atenção nas duas coisas, mas eu preciso ver esses movimentos para entender aonde tem, para mim, aquilo que pode melhorar. Então, a questão do belo, para mim, é muito minha. E tem que estar em ressonância com isso que ela pensa. E o padrão hoje, qual é? O exagero. Então, a pessoa que já me vê na rede social, ela já entende que não é a profissional que ela tem que procurar. Porque esse é o meu jeito de trabalhar. Faz Então, total sentido. tá um pouco fora do padrão atual. Tô de novo, né? Porque eu imprimo isso da naturalidade. E se quiser envelhecer, eu não sou daquela, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então, a tua pele, ai, doutora, eu não quero injetáveis, eu tenho, sei lá, não quero. Nem experimentar, eu acho que pra você seria bom isso. Então, tá ok. Vamos cuidar da qualidade da pele? Vamos melhorar a mancha? Vamos tirar as verrugas? Olha essas verrugas no pescoço. Como que você quer fazer um lábio e de repente... Então, vamos começar pela saúde da pele. Então, eu tento também entender isso e falar, tá tudo bem. Não quer pintar o cabelo? Quer ter o cabelo branco? Tudo bem, gente. Não fica linchando essa mulher que quer deixar o cabelo branco. E eu acho A liberdade é isso também, né? o mais libertador é saber quem você realmente é e aceitar quem você realmente é. Bem, a gente está chegando no finalzinho, mas para a gente encerrar, eu quero saber de cada uma de vocês o que é para vocês ser livre. O que é ser livre? A gente tem um preço a pagar também por isso. Mas eu acho que para mim, né, pensando rapidamente, acho que ser livre é ser fiel a quem eu sou de verdade. Agora eu quero ouvir de vocês. Vai, Tainara. Pra mim é estar em paz com as minhas escolhas. Estar em paz com as minhas escolhas. Pra mim, o significado de sucesso e liberdade é isso. Muito bom, gostei disso. Lady Iris. Eu acho que poder viver e aproveitar o momento que você está vivendo de verdade, sem pensar nas consequências, para você ser livre com você mesmo e ser quem você é. Ser quem você é, né? Doutora Juliana tá pensativa, bem pensativa hoje. Mas eu acho que ser livre é a gente estar sempre pronto à mudança. Que a gente se entender que nós não somos... Nós estamos sempre nos modificando, evoluindo e não se preocupar com a nossa última versão. A gente está sempre focando na próxima versão que vai ser melhor que essa última, e enfim. E eu acho que a liberdade é isso. É a gente poder ser quem a gente é, mudar a todo momento e a gente se desprender daquilo que não nos serve mais. E eu acho que é por aí que a gente se torna livre. Ótima reflexão. E eu gostei muito também. Uma vez que eu falei, nossa, fulano de tal não me conhece mais. Porque a gente muda, né? E a gente evolui. Sim. Que bom. E que bom. E que bom, né? Bom. Doutora Roseli. Eu penso muito como ela, e assim, manifestar e viver de acordo com o que eu penso hoje. Se é melhor, se é pior, se é diferente do que eu pensei ontem, e tá tudo bem. E mudar e viver hoje. Amanhã, eu não sei. Tô numa fase muito de co-criar e não controlar. Porque eu tento controlar tudo e acabo tirando a liberdade, a minha própria. Portanto, desse exagero do controle. Então, tô focando muito aí nessa coisa do co-criar. Deixar a manifestação acontecer e ser feliz nessa manifestação. Nessa mudança e nessa essência. É uma tentativa. E você está super no processo. Meninas, mais um programa incrível. Obrigada, Thay, pela presença. A doutora Roseli, doutora Juliana. Lady Iris, um prazer conhecer sua história. É um prazer todo meu de estar aqui com vocês. Acho que eu vou fazer uma tatuagem, hein? Ai, vamos! Obrigada a você em casa aí pela audiência. A Tricotar é isso, são histórias, são pontos de vista diferentes, mas sempre trazendo muita inspiração para você. Semana que vem tem mais um novo episódio. Tchau, tchau. Vamos dar um tchau lá na câmera.